Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu estou aqui com Priscila Atkinson, que já fez uma live com a gente no YouTube. Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo do YouTube, caso vocês estejam no YouTube, a live antiga que a gente fez. E naquela época você ainda estava estudando, né? Tava no comecinho. Agora você já é advogada no Canadá. Não, eu terminei a revalidação, eu estou fazendo as provas da OAB daqui. Nossa, então deve estar tenso nesse momento, né? Não, tá tranquilo Jura? até. O mestrado foi mais complicado. Não foi mais complicado, mas foram desafios diferentes, eu acho, sabe? Entendi. Bom, então eu vou deixar você se apresentar, mas antes eu queria pedir para todos os advogados que estão aqui curiosos com a história da Pri, para que vocês que estão aqui vendo, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo, esse aviãozinho? Você conhece algum advogado que está afim de vir aqui para o Canadá ou que, né, você pode plantar essa sementinha do mal? Manda essa live aí para pelo menos uns 3 advogados que podem se interessar aqui na live. E eu vou deixar, então, a Pri se apresentar agora, contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela, e aí a gente parte para as perguntas. Okay. Oi, gente. Eu sou Priscila Atkinson, como eu disse. Também Priscila Jales, para muitas pessoas que me conheciam antes de eu ser casada. Eu terminei minha faculdade no Brasil, na Universidade Federal de Pernambuco, em 2017. E logo depois eu me mudei para o Canadá. Eu não tive tempo para conseguir experiência nem nada. Tirei a OAB porque eu queria ter essa segurança de poder voltar, se eu quisesse. E comecei o meu mestrado já para fazer a revalidação em janeiro de 2019. Então foi tudo muito rápido, foi uma decisão assim, supimpa. Na época não tinha ninguém que falasse o que eu tinha que fazer. Então eu tive que descobrir tudo sozinha nas universidades. Foi uma loucura. Eu terminei o meu mestrado agora em dezembro. Já fiz uma das provas do licensing, que é a segunda etapa da revalidação, que na verdade não é nem revalidação, é o licensing. Mas eu vou explicar depois a diferença. Falta mais uma prova e o articling, que é um período de estágio obrigatório de 10 meses, que eu vou fazer no governo canadense, no Ministry of Attorney General. E se Deus quiser, em maio ou junho do ano que vem, aí sim eu vou estar oficialmente advogada. Mas já está tão pertinho que eu já estou sentindo, sabe? Você já vai se especializar em que área? Direito constitucional ou direito penal. Okay. Mas agora eu estou na área de constitucional. Ok. Era a mesma área que você atuava no Brasil? Não atuei no Brasil, né? Era o meu... Não cheguei a atuar, eu fiz estágios. Nunca fiz estágios na área constitucional, até porque no Brasil a gente não tem uma oportunidade de trabalhar só com o direito constitucional. Geralmente tem outras áreas misturadas. Aqui eu realmente tenho só a constitutional litigation por causa do charter, que é tão importante. Charter of Rights? Yeah. Oh, I see. Ok. Então, tem alguma outra coisa que você queira contar aí pro pessoal antes da gente partir para as perguntas? Não, acho que tem muita pergunta legal, é melhor a gente começar. Tá. Então, vamos para as perguntas. Como fazer a revalidação do diploma? Quais são os passos que têm que ser seguidos? Então, assim, para a gente dividir, a gente primeiro tem que falar da revalidação e depois do licensing. Tá. Para quem quer virar advogado aqui, nós temos essas duas grandes etapas. A primeira etapa é que a gente começa com o National Committee of Accreditation, que é como se fosse um órgão de regulamentação que vai pegar o nosso degree do Brasil, vai pegar o nosso diploma e vai ver o que é que ele vale aqui no Canadá. Aí você vai ter que enviar diploma, histórico escolar. Se você tiver OAB, você tem que enviar uma carta de boa conduta também para eles. E eles vão mandar a gente voltar para fazer um mestrado. Porque, infelizmente, como a gente vem do direito civil e é muito diferente do direito comum canadense, a gente precisa fazer o mais da educação, voltar para a faculdade. Aí eu vou explicar depois quais são as duas opções que a gente tem na parte de educação. Mas uma coisa importante que eu acho falar é que você não precisa ter OAB no Brasil para fazer a revalidação aqui. É suficiente que você tenha terminado o curso de Direito, e se você não quiser ter OAB, ou você não passou na prova, sei lá, o que tiver acontecido, você pode vir, sem precisar disso. Mas se tiver OAB, você precisa mandar a carta mostrando que você não tem processo contra você. Eles só querem pessoas legais aqui. Por favor. Aí a segunda parte, que é a parte educacional, que é voltada com o NCA, que é para você cumprir os requisitos que você precisa para meio que ter um degree canadense, eles fazem uma equivalência comparando o nosso degree brasileiro com o do Canadá. Você tem duas opções. Você pode fazer um mestrado, que eu acho a opção mais aconselhável, porque você termina com um diploma canadense, que conta muito para o mercado de trabalho aqui. E nesse mestrado, a gente tem 4 opções. Na outra live, a gente só tinha 3 opções de faculdades. Agora já temos 4. Temos a Universidade de Toronto, a York, que tem a Osgoode Hall Law School, a Universidade de British Columbia e agora também a Universidade de Alberta. Oh! Então temos mais uma opção.
O único problema da Universidade de Alberta é que não é um LLM ainda. Ele ainda é visto como não é um diploma, é só um certificado. Então, talvez não valha tanta pena porque é o mesmo preço, falando de custo e benefício. Mas é uma opção para quem está em Alberta, né? Melhor do que nada. Então, nessa faculdade, você tem que olhar qual é o requerimento de cada uma, entrar no site, ver quais são os documentos que você tem que mandar. Cada faculdade tem requerimentos diferentes, né? Algumas têm o inglês mais alto que ele pede, o outro pede um paper, o outro pede a carta de intenção. Então, é importante que você olhe isso. Uma coisa que eu acho importante falar é que a média geral do Brasil que você precisa ter tido é 7,5. Você precisa de uma média geral de 7,5 para todas as faculdades. Para a UBC, você precisa de média geral 8. Se você tiver menos do que isso, eles não aceitam sua application. Mas essa é a pior parte, a má notícia. A boa notícia é que durante o coronavírus, essa época de Covid, eles começaram a aceitar o Duolingo, o teste de Duolingo de proficiência de inglês. Porque muita gente estava com problema de conseguir fazer o IELTS, o TOEFL, etc. E estava atrapalhando essa parte de admissão. Então, isso pode facilitar a vida de muita gente, porque eu acho que é uma prova também um pouco mais fácil de conseguir uma nota mais alta. Então, essa é a primeira parte. Você pode ir para o mestrado. Se você não quiser fazer um mestrado, porque, sei lá, é muito caro, realmente é um investimento bem alto, e depois eu vou falar também dos preços, você pode fazer matérias isoladas. São 4 matérias isoladas da sua escolha, dentre 5, dentro de direito penal, constitucional, administrativo, ética ou introdução ao estudo de direito. Você escolhe 4 para fazer na faculdade como single course enrollment. A Osgood oferece, a U of T também oferece e a UBC. Eu não sei se a Universidade de Alberta oferece, eu acredito que não, porque eles não são mestrado, então acho que eles só oferecem todas as opções. Aí você faria essas 4 matérias, que você pode meio que brincar com os créditos e fazer, ao invés de com 6 créditos, fazer já 2 e pagar menos. E depois de fazer essas 4 matérias, você faria uma revisão do seu perfil com o NCA e eles iriam mandar você fazer mais 4. Infelizmente, não vai ser menos do que isso, porque todo mundo do Brasil faz 8 matérias. Aí, o que você faria? Já que você não está no mestrado, você faria 4 matérias como provas do NCA, que eles chamam de challenge exams. Mas a prova não é challenge, não é difícil, é uma prova tranquila. É pass or fail, você precisa tirar 50%, o que é muito mais fácil do que os 70% que a gente precisa manter no mestrado. E depois, essas 4 provas, que são bem mais baratas, são $350 cada prova, você termina o processo e recebe o Certificate of Qualification, que é o que a gente recebe depois do mestrado ou depois de ter feito essas 4 matérias, mais as provas do NCA. Uma coisa importante é que não importa se você vai fazer as 4 matérias isoladas ou se você vai fazer as 4 matérias por meio do LLM, você vai ter que pedir uma revisão do seu processo perante o NCA depois dessas 4 matérias. Porque como nós viemos do Brasil, que é um país de civil law, eles não dão um assessment logo de cara. Eles não digam, seu degree é ok, você vai ter que fazer essas 8 matérias. Eles dizem, você vai ter que voltar para ter um pouco de educação canadense. Quando você tiver essa educação canadense, você manda para a gente. E aí sim a gente vai te dar o assessment do que você precisa fazer para ter esse certificado e poder continuar no processo de licensing, que é depois do processo de revalidação. Então, qual seja a sua rota, o que você escolher, você vai ter que pedir uma revisão depois dessas 4 matérias. Tem gente que prefere começar o processo do NCA só depois de terminar essas 4 matérias. Eu acho mais arriscado porque pode demorar um pouco mais. Quem escolheu essa rota antes do coronavírus, por exemplo, teve o processo atrasado, porque eles não estavam mais recebendo papel, não estavam abrindo mais perfil. Então, assim, eu acho que vale mais a pena começar antes, porque essa revisão é gratuita. Você não paga nada. Então, você já vai estar com seus papéis todos bonitinhos lá no NCA, pede a revisão, eles vão te mandar fazer mais 4 matérias, não é nenhuma surpresa que você vai receber, você já vai saber disso, e você segue com o seu plano. Depois que você termina tudo, você recebe o Certificate of Qualification, que é um certificado que equipara o nosso degree do Brasil ao Juris Doctor, que é o bacharelado de Direito canadense. Com esse certificado, você vai ter terminado a revalidação. Você vai ter um diploma canadense. Depois disso, você vai para a segunda etapa, que é o licensing, que é a parte da nossa OAB canadense, que eu brinco, é o BAR. Esse licensing é dividido em 3 etapas. Nós temos 2 provas, que é uma prova do Barrister, que é a prova mais ligada ao direito público, e a prova de Solicitor, que é a parte mais ligada ao direito privado. Temos que fazer as 2 provas, a gente não pode escolher uma das 2. São provas de múltipla escolha.
com tempo curtíssimo, um minuto e meio por questão. São com consulta, mas no final também não dá tempo de consultar. Então, assim, é challenging, é difícil, mas eu acho que depois de você passar por o mestrado todo, te dá tanta coragem, sabe, de fazer, que fica um pouco mais fácil. E fora isso, nós temos o Articling, que é um período de estágio obrigatório de 10 meses, que você pode ver como consegue, pode fazer no escritório privado, pode fazer no governo, como eu vou fazer. Pode também, quem tem muita experiência no Brasil, não fazer o Articling, pedir um abridgment. Eles decidem, às vezes, sei lá, você faz um mês, faz 2 meses. Mas assim, Chama abridgment? Abridgment. Isso Ok. já não é a revalidação. Isso já é outra parte, que é o licensing. Mas, claro, como a gente está falando sobre advogar no Canadá, né, são as duas coisas que a gente precisa fazer aqui. E isso é tudo. Parece muito. Pô, pra mim parece muita coisa mesmo. Mas assim, não é tão difícil quanto parece. Quando eu comecei, eu achava que era pior. Agora eu tô olhando, realmente assim, dá pra fazer. Quais são os custos estimados da revalidação? Você falou dos $350 de um pedaço. E quanto tempo leva, né? Então, com relação ao custo, o NCA custa $350 mais taxas para você abrir a sua página. Mais isso, a gente tem um preço de tradução, né? A gente tem que traduzir nossos documentos, então eu acho que $500 ficaria essa parte do NCA. $500 a $600, dependendo de quanto vai custar a sua tradução. Fora isso, depende se você vai escolher o mestrado completo ou se você vai fazer as 4 matérias mais as provas do NCA. Se você for fazer um mestrado, também depende, você é estudante internacional ou você tem um PR? Se você tem um PR, custa em torno de $25 mil. A Universidade de Toronto é a mais cara, que custa 35 mil. E se você é um estudante internacional, custa em torno de $40 mil nas 3 universidades principais. E a UFT custa 70 mil. Então a UFT é um pouco bem mais cara do que os demais. Um pouco bem mais cara, quase o dobro. Mas tem questão de preferência. Também a UFT no final de semana. Sexta, sábado e domingo. Então o pessoal consegue trabalhar tranquilo. Então tem esse pró também. Tem pró e contra. Eu amo meu final de semana, então eu não ia nunca pra lá. Fora isso, tem o custo do licensing, que é o que eu falei, que é a segunda etapa. Custa em torno de $5 mil todo o processo. Então, no final, eu fiz a conta, você botando tudo no pacote. Se você for estudante internacional, você pode, dependendo da faculdade que você vai escolher, gastar de $50 mil a $80 mil. Se você for ser PR, de $30 mil a $40 mil. É um processo que custa muito, mas no primeiro ano advogando aqui, você paga ele de volta, sabe? O salário de advogado é um salário bom. Então, eu vou pagar no meu Articling. Nos meus 10 meses de Articling, eu já vou receber todo esse dinheiro que eu gastei, já vai estar de volta no meu banco. Então, eu acho que não é tão ruim se você pensar dessa forma, sabe? Mas você está falando, por exemplo, o valor que você vai receber já dá para você, de fato, receber de volta, ou você vai... Eu quero dizer, você está tirando o custo de vida, você está tirando os seus custos normais. Bem, o meu custo de vida é baixo, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de coisa de marca, que sai, eu sou uma pessoa bem chata que fica em casa a hora toda. E praticamente não come fora. Então, assim, pra mim, vai dar pra pagar de volta, porque eu também tive ajuda do OSAP quando eu fiz o curso. Mas, assim, dependendo do seu estilo de vida, talvez uns 2, 3 anos, mas, assim, o salário de advogado é um salário muito bom. Assim, o que eu vejo é um salário alto, especialmente, assim, dentro da área de imigração, é um salário muito, eu não sei muito como é a área de imigração, mas no governo, por exemplo, você começa por 90 mil por ano, um salário inicial. Então, assim, é uma coisa que vale a pena você fazer. E esse foi o custo, quanto a questão de duração, né? A duração também depende muito da pessoa. Eu conheço pessoas que fizeram em menos de 2 anos, porque elas tinham experiência no Brasil, elas fizeram esse abridgment que eu falei, então elas não chegaram a fazer os 10 meses de Articling, só fizeram 1 mês. A parte da revalidação pode durar 1 ano, porque você faz o mestrado. Conheço gente que fez em 6 meses, eu não acho aconselhável, mas tiveram pessoas que fizeram várias cadeiras juntas, inclusive é uma grande amiga minha. Ela não dorme, deu certo. Não, dormia não. Entendi. E ela deu certo, ela tá super bem hoje. Ela fez 1 ano e meio. Então, assim, esse é o tempo mínimo, mas não é o tempo normal. Eu acho que, em regra, as pessoas fazem de 3 a 4 anos. 4 anos para o mais longo, que é o que eu tô fazendo, porque eu decidi fazer a faculdade part-time.
porque eu sou PR e eu podia fazer. Estudante internacional não tem essa opção, tem que ser full-time. Então, eu acho que 3 anos, assim, é seguro dizer que em 3 anos você termina. Ok. É possível fazer equivalência em outro lugar que não seja Toronto? Sim. Agora temos em British Columbia, né? E também em Alberta, temos essas duas opções. Fora isso, não temos as outras faculdades no Canadá, elas não são afiliadas ao NCA. Esse é o grande problema. Então, elas não são acostumadas a receberem as pessoas que estão fazendo essa revalidação. Então, as matérias que elas têm não são feitas para a gente. Conheço pessoas que fizeram em New Brunswick, o que elas fizeram? Elas entraram em contato com a faculdade, falaram que elas eram estudantes de revalidação, que precisavam fazer essas 8 matérias e perguntaram se podiam entrar como estudantes por fora, sabe? Elas fizeram um acordo com a universidade aceitou que elas fizessem o curso, o Single Course Enrollment. Depois que elas tiveram o ok da faculdade, elas falaram com o NCA e pediram permissão para o NCA, porque esses cursos não são regulamentados. Então, se você quer fazer isso, você tem que correr atrás e fazer esse plano para você. E tudo documentado, tudo no e-mail, para depois eles não vierem falar, não, a gente não falou isso e você não tem como provar. Aí é importante mandar um e-mail para eles, que o e-mail é o nca@flsc.ca. Então, se você quiser fazer isso, é possível em qualquer província, mas é um pouco mais difícil. Aí quando ela falou equivalência, eu fiquei pensando, deve ser alguma outra coisa, porque não é validação, né? Porque você já tinha falado sobre validação, aí você falou, Eu acho que é a mesma. Eu acho que é a mesma coisa agora. Agora que você respondeu, eu acho que é. Então, aí, a quarta pergunta é, o que você sugere fazer como first step se migrasse hoje? Ingressaria direto na LLM ou trabalharia em algo antes? Eu acho que eu tô repetitiva, mas também depende. Eu acho que primeiro, depende se você vem com PR ou se você não vem. Se você vem com PR, é um pouco mais fácil, porque é mais barato. Se você vem com Work Permit, a visto de estudante, custa mais caro. Então, você tem que mesmo que pensar. Você já tem um... Bem, se você vai com Work Permit, você tem que trabalhar, né? Mas se você vem com visto de estudante, você vai poder ter o nível de inglês suficiente para fazer o mestrado. Você tem o dinheiro para pagar $70 mil no mestrado. Então, acho que é importante você pensar isso. Mas o mais importante para mim é a questão do nível de inglês. Se a pessoa não tem um nível de inglês suficiente para aguentar o mestrado, eu acho que é melhor adiar um pouquinho. Trabalhar por um ano, ver como faz isso. A parte de imigração eu não entendo nada, então é tudo contigo, mas assim, trabalhar um pouquinho, ver como melhorar o inglês para depois começar o mestrado, porque é muito importante que você consiga notas boas para ajudar você a procurar um emprego aqui. E também, como o direito, a gente trabalha muito com o idioma, nosso inglês tem que estar bom. Então, assim, eu acho que é meio hipócrita da minha parte dizer, não, vá direto para o mestrado porque foi o que eu fiz. Não, depende muito de cada caso. Entendeu? Eu preferi porque eu realmente já tinha o inglês suficiente para isso. Mas com relação a parte. Então, outra coisa que eu acho importante é um plano. Não só um plano com relação ao que você quer na sua carreira, mas também um plano de imigração. Então, consultar um consultor de imigração para saber se esse mestrado vai valer para você conseguir ficar aqui, para você não pagar $70 mil e depois jogar no lixo, né? Que é meu dinheiro. E esse mestrado é totalmente inútil no Brasil. Não vale nada. Então tem que planejar. Por 70 mil, tava valendo um PGWP de 3 anos, viu? Acho que o curso é um ano só, não é? Você falou? É. Então, tava valendo um PGWP de 3, porque pelo preço, meu Deus. Vamos lá. Pergunta importante. Você enfrentou preconceito ou dificuldade de arrumar trabalho depois de revalidar? Então, no começo foi difícil. No começo, assim que eu cheguei no Canadá, eu fiz umas 5, 6 entrevistas e não deu certo. Mas eu não acho que foi preconceito por eu ser brasileira. Eu acho que foi pelo fato de eu não ter educação canadense. Eu senti muito aqui que quando eu adicionei a Osgood no meu currículo, eu comecei não só a receber mais ligações para entrevistas, mas também a ser vista como uma candidata mais assim, séria, uma candidata melhor para as posições. Tanto que quando eu consegui o meu primeiro trabalho, que foi o Summer Job, no lugar que eu vou fazer o meu article, eu fui convidada para voltar no governo, eu competi com vários canadenses, com várias pessoas do bacharelado daqui, e só tinham 2 vagas para esse emprego e eu consegui. Então, assim, eu digo que não tem tanto preconceito quanto eu imaginava que ia ter. Tem preconceito, sim. Tem escritórios que não contratam estrangeiros, mas aí eu acho que depende de você ficar escutando o seu não até chegar ao seu sim, sabe? Tem muita gente que veio do Brasil, que está se dando super bem aqui. A gente está com um número maior de advogados que estão revalidando. Eu acho que do ano passado para cá, tiveram pelo menos 5 ou 6 que passaram na prova do bar, estão advogando agora. Estão em escritórios grandes na Bay Street. Então, assim,
Não é algo impossível, mas vai ter o preconceito, você tem que estar preparado para isso. Você vai receber perguntas estranhas em entrevistas também. Entendi. Fazendo todo o processo de revalidação, geralmente entra no escritório como estagiário? Depende também da sua rota daqui, né? O normal é entrar como estagiário porque o articling é obrigatório. Então, o normal é você entrar pelo articling, que é ou como summer student. Se você quer o governo, ou se você quer a Big Law, que é a Bay Street daqui, né? Que tem os escritórios enormes que pagam milhões, você começa como summer student, que é o estudante de verão. Depois você volta como articling, depois você continua a sua vida como first year counsel, etc. Mas se você tem muita experiência no Brasil, às vezes você já consegue pular, consegue entrar numa posição mais senior, como in-house counsel. Tem pessoas que eu conheço que conseguiram isso, mas a regra realmente é como estagiário. Mas não é um estagiário como no Brasil, é um estágio que eles já te contratam pensando em te trazer como advogado. No Brasil, às vezes, a gente tem bem muito estágio solto, né? Só por fazer estágio, que não é assim, é levado bem muito a sério. Tá. É fácil achar emprego como paralegal ou legal assistant? Bem, com relação ao paralegal, aqui é uma profissão regulamentada. E é, Então, e é diferente do advogado, né, gente? Então, vamos lá. Não, é totalmente diferente. O trabalho do paralegal é totalmente diferente. Mas, assim, se você não quer advogar e você quer ser paralegal, você vai fazer um college de paralegal. Depois você vai fazer as provas da Law Society, como eu estou fazendo também, de licensing, as provas da OAB, de paralegal. Aí você consegue o seu emprego. Se você quer ser legal assistant, tem college também para legal assistant. Então, por isso que eu acho assim, não é difícil, assim que chega do Brasil, conseguir. Se você tiver, sei lá, experiência no Brasil, ou se você souber vender seu peixe, sabe? Se você souber se vender e dizer por que você é perfeito para aquela vaga, ótimo. Mas não vai ser tão fácil, porque você não tem educação canadense. Isso é o que fica voltando para mim. Sem educação canadense, sem nenhum contato aqui com a parte acadêmica, é um pouco mais difícil. Conheço pessoas que conseguiram porque elas são têm muita desenvoltura e conseguiram vender, mostrando que tinha experiência nessa área no Brasil. Essa é a área que você trabalha nesse escritório, eu quero entrar como legal assistant e depois crescer aqui. É possível, agora não é tão fácil como a gente pensa, sabe? Entendi. A prática é muito diferente do Brasil. Os advogados realmente trabalham muito mais com precedentes do que com a lei. Então, a prática em si não é tão diferente. A parte de ir para o tribunal, de entrar em contato com o assistente de juiz para conseguir agilizar as coisas, não é tão diferente quanto no Brasil. Mas a parte de pesquisa e de construir um facto, uma apelação, etc., essa parte é, sim, bem diferente. Porque tudo aqui é voltado na parte da jurisprudência. No Brasil, a gente pesquisa jurisprudência para meio que adicionar a todo outro trabalho que a gente já tinha feito, para às vezes até preencher linguiça, às vezes até a jurisprudência não vale nada, você só quer deixar um pouquinho mais bonitinho, você adiciona. Aqui, a nossa primeira pesquisa é a pesquisa jurisprudencial. Tudo gira em torno da jurisprudência, do precedente. Então, a gente usa leis também, mas não é o principal. É possível você escrever sei lá, um factum sem nenhuma lei. É possível. Não é possível você escrever um factum sem citar nenhuma jurisprudência. Entendeu? Então, acho que é bem diferente por causa disso. Você tem que mudar o seu mindset na hora de escrever as peças. Entendi. Mas fora isso, é bem parecido. Ok. Quais as áreas de atuação são mais promissoras? Eu acho que todas as áreas aqui são bem promissoras. Acho que no Canadá, se você for bom, esforçado e tiver fogo, acho que não só em direito, mas em todas as profissões, né? Tem espaço. Mas, assim, se eu tiver, por exemplo, direito constitucional. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha ideia que eu podia trabalhar com isso. Foi uma área totalmente nova que eu descobri que eu podia trabalhar só especializada nisso. E não tem muitas vagas. Tem um escritório de constitucional que especializa nisso e tem um governo. E eu consegui a vaga porque eu mostrei que eu realmente estava interessada naquilo. Mas se eu tivesse escolher assim, duas áreas, que são as mais tops, que eu acho assim, que realmente são as mais promissoras, é a parte de intellectual property e também qualquer coisa ligada à tecnologia, qualquer coisa ligada a coisa mais moderna. E também a parte de corporate law é bem forte aqui, principalmente porque nós temos vários escritórios grandes que trabalham com essa parte de transactional work, com M&A, essas partes que eu não entendo nada, mas é bem grande no Canadá. Ok. Por último e não menos importante, vale a pena? Vale muito a pena. Eu acho que é difícil, mas no final você se sente tão realizado, sabe? De não ter mudado aquele sonho que você tinha antes no Brasil.
Porque eu sempre quis trabalhar, sempre não, desde que eu comecei a faculdade, eu sempre quis trabalhar com isso. E depois eu me apaixonei, me mudei para aqui, eu falei, poxa, eu vou mudar de área? Não, no Não. começo eu achava que eu tinha que mudar de área, porque eu achava que era impossível, né? Você virar advogada aqui, era o que eu escutava de muita gente. Mas depois, quando eu descobri como mudava para fazer o processo, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe, eu me sinto feliz. No meu summer job, eu estava feliz que eu podia acordar e dizer, poxa, eu estou mais perto do meu sonho de realmente advogar aqui. E eu vou poder ter um advogado no Canadá, ver que chique, ia ser maravilhoso. Eu acho que realmente vale muito a pena, mas você precisa de um planejamento para saber onde você quer chegar. Quando eu comecei, eu sabia que eu queria trabalhar no emprego público, então tudo que eu fiz na minha faculdade foi para me levar para o governo. Então, assim, acho que se você quer trabalhar num grande escritório, veja, vá pesquisar as pessoas que estão trabalhando lá, veja como, o que foi que eles fizeram durante a faculdade, o que você pode imitar para o escritório também te querer, porque tem muito isso de perfil, né? Então, acho que é importante não só pensar na revalidação, e claro, você vai virar advogado, mas também pensar no que você quer trabalhar e tentar ficar pronto para isso no final. Mas vale muito a pena. Acho que eu não conheço uma pessoa que disse, ah, eu me arrependi. Não, é porque eu acho assim, para você ter passado por esse processo, é porque assim, você tem advogado dentro do seu coração e você é advogado em tudo que você faz, né? Então, É, é um processo custoso, é um processo que também, né, demanda muito tempo, muita dedicação. Então, para você fazer isso, você tem que amar muito. E eu imagino que realmente vale muito a pena. Você fazer aquilo que vale. você Agora tem você vocação para realmente fazer. tem que amar. Tem que amar mesmo, tem que gostar. Porque eu acho que mudar de país é uma grande chance de mudar de área. Então, se você não gosta de direito, não vale a pena você fazer só por causa de status e de nome. Porque é complicado, é pesado aqui. O advogado aqui também trabalha muito. Inclusive, emprego público aqui não é que nem no Brasil, que você não faz nada, não, tá? Aqui você tem que ralar. Então, então você tem que realmente querer fazer. E também tem tantas opções dentro da área jurídica que não é ser advogado. Tem o legal assistant, tem o clerk, tem você trabalhar na corte em outras posições. Você pode também mudar totalmente. Então, assim, se você ama, vale a pena. Prima, live maravilhosa, Ai, como foi ótimo. sempre. Eu queria agradecer muito, então, você ter participado aqui, contado um pouquinho mais da sua experiência. Gente, ela já tem uma live lá no YouTube que vocês podem assistir. Essa live vai ficar aqui no IGTV e também vai para o YouTube, para vocês, né, que chegaram aqui no meio do caminho ou que, né, não conseguiram acompanhar a live toda. Eu vou pedir para vocês sentarem o dedo aqui no coraçãozinho e no joinha, caso vocês estejam no YouTube, para poder agradecer aí a forma de vocês agradecerem ela. E eu vou pedir agora, então, para ela se despedir, né? Já que eu já deixei todo mundo se despedir, agora eu vou deixar você se despedir também. Bem, gente, eu espero que vocês façam a melhor decisão para vocês, que vocês realmente pensem se é isso que vocês querem. Se for que vocês realmente, eu vou falar de novo, planejem, tenham um plano, não venham na louca para tentar, porque realmente não dá certo. Você tem que ter um plano de migração, tem que ter um plano acadêmico, um plano de carreira, tudo planejado. Eu falo pra caramba, então assim, quem quiser me seguir no Instagram pode seguir, que eu falo muito. E quando eu Tá falo aqui assim, embaixo que eu eu faço coloquei. tanto vídeo que eu perco os stories de cima e eu não noto. Quando eu tô com tempo, né? Quando eu não tô com tempo, eu sumo também. Mas pode me mandar mensagem, porque eu respondo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo todo mundo. Pode mandar áudio, texto, né? Realmente, eu adoro ajudar. E eu quero, assim, que a gente tenha um bocado de advogado brasileiro no Canadá para dominar, sabe, a área jurídica aqui. Isso aí. Gostei de ver. Bom, gente, eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui da live, que mandou aqui o aviãozinho pro pessoal. E eu acho que é isso. De repente, quando ela já tiver mais tempo aí na área, a gente faz uma terceira live para ela Pois contar as é, fazer ficar experiências. fazendo um update. Tá sempre fazendo um update, assim que tem que ser. Então, sigam a Pri. E eu acho que é isso. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Próxima live na quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Apesar de que o horário mudou, porque o horário mudou de verão, né? Então, se você tá aqui no Canadá, então vai ser no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E eu acho que é isso, gente. Um grande beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.